Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao meu canal. Vamos estudar neste momento sobre a vida de Amon, rei de Judá. Uma história que ocupa um espaço reduzido nos registros bíblicos, mas que revela aspectos importantes sobre espiritualidade do povo e a relação entre herança familiar e escolhas individuais. Filho do rei Manassés, cuja vida oscilou entre idolatria e o arrependimento, Amon reinou apenas 2 anos em Jerusalém. A sua história está em 2 Reis 21, 19 a 26 e 2 Crônicas 33, 21 a 25. Apesar da brevidade do seu governo, o testemunho de rebeldia e obstinação de Amon tornou-se uma advertência perene para o povo de Deus. Nesse estudo, a gente vai analisar a trajetória histórica de Amon, vamos destacar os aspectos espirituais do seu reinado, apontar possíveis profetas contemporâneos e refletir sobre as lições práticas que a sua vida oferece ao cristão atual. Amon começou a reinar em aproximadamente 642 a.C., quando tinha 22 anos de idade. Ele sucedeu seu pai Manassés. O seu governo foi marcado pela continuidade da idolatria que havia sido instaurada anteriormente. Manassés havia sido um rei muito distante de Deus e ele fez coisas terríveis. A gente, quando estudou a história de Manassés, viu que ele foi talvez o pior rei de Israel, o mais terrível, né? Aquele que fez os seus filhos passarem pelo fogo, ou seja, ele ofereceu os próprios filhos em sacrifício a Moloque. Enquanto Manassés, após um período de infidelidade extrema, se arrependeu, no entanto, no final da sua vida, ou em parte da sua vida, ele reconhece o que tinha feito e busca ao Senhor. Isso acontece quando Manassés é levado cativo para a Babilônia, sob o que estavam sob o domínio da Assíria, né? O Império Assírio estava tomando conta de tudo. Então, Manassés foi levado cativo e lá no cativeiro ele se arrependeu. E ao se arrepender, a graça de Deus o alcançou. A gente viu isso. Amon, no entanto, não tem essa atitude. Amon preferiu seguir apenas os pecados do seu pai, sem demonstrar mudança de coração. O ambiente de Judá, nesse período, era de grande degradação espiritual. E isso era reflexo de décadas de sincretismo religioso e práticas pagãs. O relato bíblico descreve Amon como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Está lá esse registro em 2 Reis 21 e 20. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque ele multiplicou a idolatria, serviu e adorou imagens esculpidas, abandonando completamente o verdadeiro Deus de Israel. Ao contrário do seu pai, ele não se humilhou e nem buscou arrependimento. O seu governo, portanto, foi caracterizado por obstinação e pela ausência de qualquer tentativa de restauração espiritual. Apenas 2 anos após assumir o trono, Amon foi assassinado na sua própria casa por conspiradores da corte. O povo, em reação, puniu os assassinos e entronizou o filho de Amon, Josias, que tinha apenas 8 anos de idade. A instabilidade política desse período reflete o vazio de liderança espiritual e moral deixado pelo rei. Quais são os profetas contemporâneos de Amon? A Bíblia não registra, não há registro de profetas confrontando diretamente Amon. Mas estudiosos da cronologia profética apontam que Naum e Sofonias foram provavelmente contemporâneos ou atuaram em período muito próximo. Sofonias, em especial, iniciou o seu ministério nos dias de Josias, conforme está registrado em Sofonias 1:1, um livro que leva o mesmo nome do profeta, Sofonias 1:1. Mas sua mensagem de juízo contra Judá também reflete a herança de idolatria dos reinados anteriores, incluindo o reinado de Amon. E quais são as lições teológicas e espirituais que nós tiramos da história de Amon? Olha, essa história, a história do rei Amon, nos ensina que cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas espirituais, independentemente da herança familiar. Enquanto Manassés, no fim da sua vida, experimentou arrependimento e restauração, Amon rejeitou a oportunidade de trilhar esse mesmo caminho.
Assim, sua vida confirma a declaração profética de Ezequiel 18:20, que diz que a justiça do justo estará sobre ele e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Além disso, a breve existência de Amon ressalta que uma vida sem Deus carece de significado e deixa um legado vazio. Por outro lado, a ascensão de Josias, seu filho, o filho de Amon, com então 8 anos de idade, mostra que Deus pode levantar gerações que ocupam o trono, que ocupam lugares antes ocupados por pessoas e rompem com padrões negativos e busquem a restauração espiritual, que foi o que Josias fez. A gente vai estudar, o próximo rei a ser estudado será o rei Josias. A gente vai ver que ele rompeu com o passado, rompeu com os padrões pecaminosos e ele buscou uma restauração espiritual. Em conclusão, o reinado de Amon foi um reinado curto, trágico e um reinado espiritualmente estéril, não deixou nenhum fruto. Ele teve a oportunidade de aprender com o arrependimento do pai, mas ele escolheu repetir apenas os erros do pai, porque o pai cometeu muitos erros, mas se arrependeu. Deixou também um exemplo, mas esse exemplo não foi seguido por Amon. Amon então morreu assassinado, deixando como herança apenas a lembrança da sua infidelidade. No entanto, a sua história encontra contraste na figura de Josias, que, apesar de ser filho de Amon, tornou-se um dos maiores reformadores espirituais de Judá. Nós vamos estudar a vida de Josias no próximo encontro. Assim, a vida de Amon constitui uma advertência sobre a seriedade das escolhas espirituais. É muito sério aquela escolha que você faz no âmbito espiritual. Cada geração é chamada a decidir pessoalmente se seguirá o caminho da idolatria e da rebeldia ou se buscará o Senhor e construirá um legado de fé. A aplicação prática para os dias atuais é muito clara. Não basta conhecer exemplos de arrependimento ou estar exposto à fé em nossa família. É preciso escolher individualmente servir a Deus e permanecer em sua fidelidade. Essa é a história de Amon, uma história bastante trágica, um reinado curto, né, que só deixou um legado de exemplos para não se seguir. Que você possa aprender com a vida de Amon e possa entregar-se inteiramente ao Senhor e não permitir que a sua vida seja uma vida trágica, né? Hoje é dia de você dizer: eu não serei como Amon, eu não herdarei a desgraça, eu escolho a graça, eu escolho a cruz, eu escolho Cristo. Então escolha o caminho certo. Entregue-se inteiramente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e arrependa-se dos seus erros enquanto há tempo. O reinado de Amon foi muito curto, apenas 2 anos, e ele teve oportunidade, mas ele não aceitou, não fez a opção correta. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Até o nosso próximo encontro.